Olá meninos, tudo bem? Aqui é a professora Ana e nós estamos começando agora a primeira semana do PET 2, né? Dos nossos estudos do PET. A gente já fez a gente fez 4 semanas do PET 1 e agora a gente vai começar o 2. Vocês já devem ter observado no nosso PET, nesse novo, né? Que o nosso conteúdo já mudou. A gente agora vai falar sobre geometria, especificamente sobre sólidos geométricos, tá certo? E o que a gente vai aprender, então, sobre esses sólidos geométricos nessa primeira semana? Nós vamos aprender o que são exemplos, né, de corpos redondos, de poliedros. A gente vai ver a diferença de comprimento, largura e altura, né? E principalmente a gente vai saber diferenciar o que são arestas, vértices e faces, tá certo? Para isso, a gente precisa lembrar de algumas coisas. A gente precisa lembrar de coisas lá da geometria plana. A gente precisa lembrar do que é um quadrado, um retângulo, um triângulo, pentágono, hexágono, círculo, tá? E qualquer outra figura geométrica que a gente vai encontrar daqui para frente. Então, a gente vai lembrar dessas figuras planas. Primeiro, a gente lembra sobre o quadrado e o retângulo. Meninos, o que é um quadrado? Olha só, vocês precisam lembrar que um quadrado vão ser uma figura com 2, 3, 4 lados. Ó, então, um quadrado, ele precisa ter 4 lados. Só que ele precisa de mais do que isso. Tá vendo que o lado do quadrado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado. Então, todos os lados do quadrado são iguais. Então, ele possui 4 lados e todos os lados são iguais, certo? Vão anotando isso daí no caderno de anotações de vocês, que inclusive no caderno de matemática. E o retângulo? Ó, o retângulo, meninos, ele também possui 4 lados, só que aqui ele tem uma diferença, né? Este lado aqui e este lado aqui de baixo, ó, o lado de cima e o lado de baixo, eles são iguais, eles possuem o mesmo tamanho. A gente fala que eles são congruentes, tá? E o lado esquerdo com o lado direito também são iguais ou são congruentes, tá certo? Então, o que diferencia o quadrado do retângulo é essa pequena diferença, tá? O quadrado, todos os lados são iguais e no retângulo eles são iguais 2 a 2, tá certo? É bem tranquilo isso daqui, né? A gente vai precisar saber disso só por conta de algumas figuras geométricas que a gente tem, o quadrado como face e o retângulo como face, tá? Mas é coisa bem tranquila de se fazer. Vamos lá, a outra figura geométrica que nós vamos lembrar é o triângulo. O que o triângulo tem de especial? Ora, o triângulo tem 3 lados. 1, 2, 3. Então, tudo que tem 3 lados é triângulo, certo? Aqui é bem tranquilo, né? Pentágono e hexágono. Qual que é a diferença entre pentágono e hexágono? O pentágono tem 5 lados, penta. Ó, lembra do Brasil pentacampeão? Quer dizer que foi campeão 5 vezes, né? 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o pentágono é uma figura geométrica de 5 lados. E o hexágono? Na última Copa a gente estava tentando o hexa, não é? A gente estava tentando obter o 6º título. O hexágono, então, tem quantos lados? 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Certinho? 6 lados. Ok? E por fim, a última aqui que eu vou lembrar com vocês vai ser o círculo. Ó, o círculo não tem lado nenhum. O círculo, ele é um círculo, né? Olha só, a gente não consegue contar lados nele, né? É bem tranquilo de diferenciar um círculo de um quadrado, por exemplo, ou um círculo de um triângulo, né? É bem tranquilo de diferenciar
essas figuras geométricas. A gente vai precisar disso daqui a pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando dessas figuras, a gente vai prosseguir, então, agora os nossos estudos para a geometria espacial. Aqui, tá lá no PET de vocês esse textinho. Em nosso dia a dia, nós encontramos objetos de formas variadas que possuem 3 dimensões. O que é esses 3 dimensões, meninos? Comprimento, altura e largura. Vamos pensar numa piscina. Quando você pensa numa piscina, uma piscina olímpica, por exemplo, uma piscina olímpica. Essa piscina olímpica, ela possui mais ou menos 50 metros. Tem umas que é 100, enfim, né? 50 metros. Ela possui 50 metros de quê? De comprimento. De comprimento. Aí, você já viu que nessa piscina olímpica tem umas divisões de raias? Então a gente fez o comprimento aqui, ó. Tem 50 metros de comprimento, né? Se você entrar nela aqui, você tem que nadar 50 metros para você chegar do lado de lá dela. Aí, este ladinho aqui, ó. Este ladinho aqui, quando a gente... Lá tem as divisões da raia, né? Pra gente nadar. Este ladinho aqui é a largura dela. Quanto que uma piscina olímpica tem de largura? Não sei, deve ser uns 10 metros. Isso daqui eu não tenho muita noção, não. Mas aí a largura vai ser, então, a distância, né, desses dois lados aqui da piscina. E o que é a altura, meninos, dessa piscina? A altura vai ser a profundidade dela, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma altura aqui. A altura é a profundidade dela. Quando eu entro na piscina, eu sempre pergunto quanto de fundura que essa piscina tem. Porque se ela for maior do que eu, ter mais de 1,5 metro, eu não entro, né? Eu não sei nadar, então eu não entro. Então, essa profundidade da piscina é a altura dela, tá? Então, além disso, essas figuras, né? Esses sólidos que possuem essas 3 coisas aqui, comprimento, altura e largura, são chamados de tridimensionais, porque são 3, ó. 1, 2, 3. Os objetos tridimensionais são matematicamente chamados de sólido geométrico. Se for bidimensional, meninos, a gente chama de figuras geométricas, né? Que a gente pode escrever no papel, a gente pode colar no papel. O sólido geométrico a gente consegue colar só uma parte dele, o resto fica para fora, né? Que é essa largura dele aqui e essa altura dele, né? Então, eles podem ser classificados como corpos redondos e poliedros. Qual que é a diferença entre os dois? Deixa eu apagar o meu desenho para vocês conseguirem ver a diferença. Os corpos redondos, se vocês observarem, eles são sólidos geométricos que, se você colocar, ele não tem toda a face plana. Olha, o que é essa face plana, né, meninos? Que se você colocar ele de um certo jeito em uma face plana, por exemplo, em uma mesa, ele vai rodar, ele vai rolar. Vamos supor um cilindro. Se você pega um cilindro, pode ser, por exemplo, um rolinho de papel higiênico. Se você coloca ele para cima, né, com essa borda plana aqui, ele não vai rodar não, ele vai ficar quietinho lá em cima da mesa. Mas se você colocar ele com essa parte aqui, ó, com essa face dele que não é plana, que é... Tá vendo? Essa facezinha dele que não é plana, ele vai rodar, não vai? Principalmente se essa mesa for um pouquinho inclinada. Se você pegar o cone, meninos, vamos supor que seja um chapéu de festa, né? Se você colocar essa face aqui, ó, que a gente coloca na cabeça, em cima da mesa, ele também não vai rodar, não. Mas e a outra parte aqui que não é plana? A outra parte que não é plana, se você colocar em cima da mesa, ele não vai ficar parado, ele vai rolar, não é? E na esfera? A esfera, vamos supor que seja uma bola de futebol. A bola de futebol, ela não vai ficar parada, né? Se a mesa tiver um pouquinho inclinada, ela não fica parada.
né? Uma bolinha de gude, ela não fica parada. Ela vai. Então, para ser corpos redondos, a gente precisa de pelo menos um lado não plano. Ou seja, um lado que não é reto, tá? Um lado não plano. E corpos poliédricos. Aqui ele deu o exemplo de um cubo, por exemplo, um dado. Ele deu o exemplo de um paralelepípedo. Aqui um paralelepípedo pode ser uma caixinha de remédio, uma caixa de pasta de dente, caixa de creme dental. E num prisma triangular aqui, pode ser aquelas caixinhas de chocolate, sabe? Ou então aqueles torrone, que é de amendoim. Então, é um exemplo de prisma triangular, uma caixa de torrone. O que esses três exemplos aqui, esses três poliedros têm igual? Todas as faces deles, ó, todos os lados deles, tá vendo? Todos os lados deles aqui são planos, ou seja, é de uma figura plana. Ó, aqui é do quadrado. Tá vendo que aqui em cima a gente tem um quadrado? Tá vendo que aqui do lado a gente tem um retângulo? Tá vendo que aqui embaixo a gente tem um triângulo, né? Que aqui do lado a gente tem um retângulo. Então, para ser um poliedro, todas as faces devem ser planas. Anote isso aí. Ou todos os lados, né? A gente ainda não tá usando a palavra face, não. Todos. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinha a nossa escrita. Então, todos os lados são planos. Tudo bem? Então, continuando. Cite dois exemplos de objetos que têm a forma de... Aqui eu já até citei, né? Eu vou citar um, vocês citam outro. Que tem a forma de uma esfera, bola de futebol. Ou bola de qualquer outra coisa, né? Que tem a forma de um cilindro. Eu já até coloquei o rolo do papel, né? Aí vocês coloquem outros exemplos. E que tem a forma de um cone. Eu coloquei o chapeuzinho de festa. Chapéu de festa. Aí aqui do lado, ó, vocês colocam mais um exemplo de cada um, tá certo? A próxima questão que o PET pede para vocês é para descrever em suas palavras prismas e pirâmides. Meninos, isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Qual que é a diferença entre prisma e pirâmide? O prisma, ele vai ter duas faces iguais. O que é essas faces iguais, meninos? É essa daqui de cima, ó, e essa daqui de baixo, ó. Ele tem bases, duas bases. Independente do jeito que eu colocar, olha esse aqui, ó. Independente do jeito que eu colocar ele lá na minha mesa, ele vai ficar em pé, né? Ele vai ficar em pé. E o que a pirâmide tem de diferente do prisma? Observa aqui, ó. A pirâmide tem um bico, né? A pirâmide tem esse bico. E esse bico aqui é o que diferencia a pirâmide dos prismas, tá? Esse bico aqui tem nome, tudo bem? A gente vai ver ele daqui a pouco, é o vértice, tá? Vai diferenciar uma pirâmide de um prisma, vai ser a quantidade de vértices. Por quê? Todos os lados são planos. Aqui é um triângulo, aqui é um triângulo, lá atrás é um triângulo, aqui no fundo é um triângulo. Ou seja, não é um corpo redondo, né? O corpo redondo não pode ser uma figura geométrica plana. Aqui é um 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, nessa parte de baixo e nessa parte de cima aqui é um pentágono, é uma figura plana, né?
E aqui nas laterais são retângulos. Então, ele é um poliedro também, igual o prisma, né? O que diferencia, igual a pirâmide, perdão. O que diferencia, então, o prisma de uma pirâmide vai ser exatamente essa ponta aqui da pirâmide, tá certo? Aí, o que que o exercício está pedindo para vocês, meninos? Está pedindo para vocês descreverem. Escrevam em suas palavras o que que é a pirâmide e o que que é o prisma, tá? Como esses dois aqui são prismas, coloca a diferença entre os dois. Qual que é a diferença entre esse prisma e esse prisma? Ó, a quantidade de lados aqui da face, ó, da base, daquela coisa que toca no chão. Aqui são 5 lados, né? 5 lados da base. E aqui é 6 lados. Então, essa daqui é um pentágono, a base, né? E esse daqui é ó, 6 lados é hexágono. Certo? Tranquilo também, não é? Aqui, então, a gente vai falar sobre faces, arestas e vértices, tudo bem? Ó, observa nessa pirâmide aqui. O que que é a face da pirâmide, meninos? Face da pirâmide são... Eita, opa, pera aí. Aqui. Face da pirâmide é a figura geométrica plana que a gente tem. É toda a figura. Nesse caso aqui, da pirâmide de base triangular, vai ser o triângulo, vai ser esse triângulo aqui, vai ser este triângulo aqui, tá vendo? É a face dela, é a figura geométrica plana que vai montar esse sólido geométrico. A aresta, meninos, é o lado, ó, é essa retinha aqui, ó, que une todas as faces. Aí lembra que lá atrás tem uma face também, né? Então, é todas essas faces aqui, que a aresta liga todas essas faces. E os vértices são todos os pontinhos, são todos os pontos que ligam as arestas. Ó, face, cada uma das regiões planas que formam um poliedro. Aqui é o triângulo, né, que eu disse. O vértice é o ponto de encontro das arestas. E as arestas é o segmento entre duas faces. Por que entre duas faces? Ó, se eu pegar essa aresta aqui, vai ser entre essa face e essa face aqui, não é? Vou trazer figuras mais limpas aqui para a gente ver. Olha o cubo. O cubo, ele tem essa face aqui, essa face aqui, certo? Ela tem essa aqui do lado, ele tem aquela face lá do fundo, ele tem essa face aqui do lado, ele tem a face aqui no chão e ele tem a face aqui em cima, certo? Então, vamos contar quantas faces o cubo tem? Vamos apagar e começar de novo para a gente contar quantas faces o cubo tem. Ó, ele tem uma face que tá no chão, então vamos contar. Uma. Ele tem a segunda face, que é aquela lá do fundo, duas. Ele tem a terceira face, que é aqui da lateral, três. Ele tem a quarta face, que é aqui na outra lateral, na lateral direita. Ele tem a quinta face, que é aqui na frente. E ele tem a sexta face, que é aqui em cima. Então, o cubo, ele possui 6 faces. Vamos ver quantas arestas o cubo possui? Vou trocar agora de cor para a gente poder contar quantas arestas o cubo possui. Arestas, então, vai ser o encontro dessas faces, não é? O segmento que junta duas a duas faces. Então, vamos começar a contar aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4. Lá no fundo, 5, 6, 7. Aqui do lado, 8,
9, 10, aqui na frente, 11. Essa aqui a gente já contou, essa aqui também, só falta aqui de cima, 12. Então, o cubo, não vai ficar bom essa cor aqui. Então, o cubo tem 12 arestas. E vamos ver quantos vértices tem? Vértice é um encontro de 3 arestas, né? Ó, eu tenho um encontro das 3 arestas aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui na frente, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo tem 8 vértices. Tudo bem, né? A próxima figura aqui que eu trago para a gente ver é esse prisma. Esse prisma de base triangular, certo? Ó, esse prisma, quantas faces vão ter? Vão ter essa face aqui no fundo, que é um retângulo, uma. Essa daqui, 2. Essa daqui da frente, 3. Essa aqui de cima, 4. E a lá de baixo, 5. Então, esse prisma aqui, vamos escrever ele aqui em cima. Prisma. Ele tem 5 faces. Quantas arestas ele tem? Vamos apagar essas faces aqui para a gente escrever as arestas. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele possui, então, 9 arestas. 9 arestas. E quantos vértices? Ó, um pontinho aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele tem 6 vértices. Tudo bem, né? Esse daqui é bem tranquilinho. Basta a gente observar no desenho o que é, quanto que tem de cada um, né? Quanto tem de face, quanto tem de arestas e quanto tem de vértices. Tudo bem? Bom, agora é com vocês, meninos, façam as atividades do PET 2 dessa primeira semana, tá? Dessa parte de sólidos geométricos. Não se esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar no WhatsApp, pode ser no privado ou no grupo, em horário de aula, tá, meninos? Ou seja, de manhã. Se nossa aula começa às 7 horas da manhã e vai até 11h25, então eu vou estar disponível para vocês das 7 da manhã até 11h25, tá certo? Como todos os outros professores daquele dia de aula de vocês, tá certo? Se vocês quiserem também tirar dúvidas pelo chat do Conexão Escola tá lá para isso, tá? Todas as turmas estão abertas lá, então se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar por lá também. Se quiserem enviar e-mail, também tá aí o e-mail para vocês. Não se esqueçam, uma observação muito importante, é para me enviar as fotos das atividades feitas, para que eu corrija essas atividades para vocês, eu devolvo essas atividades corrigidas para vocês, tá? Para vocês verem se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão com alguma dúvida, ou se vocês fizeram alguma coisa que não está totalmente certo, tá? E principalmente para validar a presença e a participação de vocês, porque eu preciso saber se vocês estão entendendo e se vocês estão participando, né, dessas atividades, tá certo? Então, de segunda a sexta, das 7 da manhã até 11h30, né? A gente se encontra tanto no grupo do WhatsApp quanto no privado, tá bom? No chat do Conexão Escola. Meninos, eu quero dúvidas, tá? Porque eu sei que a gente tem dúvida. Eu sei que muitos de vocês têm, eu também, inclusive, né? Porque a gente sempre está aprendendo cada vez mais, tá? Então, vamos ter um pouco mais de interação, vamos conversar mais entre a gente, tá bom? Principalmente agora que a gente está vivendo
num momento tão difícil, tão diferente, né, que ninguém está acostumado. Eu já tenho 2 meses, 3 meses, nem sei quanto tempo que eu não saio de casa, não sei o que é rua, né? Então a gente precisa dessa conexão, né? E se a gente tem a internet para isso, a gente tem essa facilidade, então a gente precisa usar ela bem, tá certo? Então, meninos, até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure, tá bom? Fique com Deus. Um beijo.